Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje nós vamos aprender como criar esse timestamp, esse carimbo de data e hora aqui para colocar, por exemplo, em atividades que já foram feitas ou estão sendo marcadas como feitas e guardar esse horário aqui no Excel sem que a gente precise programar ou codificar qualquer coisa dessa forma, tá certo? Então vamos lá, o que a gente vai utilizar para criar esse tipo de controle aqui? Primeiro, a gente vai utilizar esse checklist ou essa caixa de seleção que eu já ensinei como criar, vou deixar o vídeo aqui em cima, tá bom? Na descrição, mas a gente vai fazer aqui rapidinho. Essa caixa de seleção, a gente pode simplesmente selecionar aqui, ó, todas as linhas que a gente quer colocar uma caixa de seleção, vem aqui na guia inserir, ok? E aí você vai ter esse novo controle aqui chamado checkbox, tá bom? Existe também a opção de você fazer isso da forma antiga, que é indo lá na guia desenvolvedor e inserindo aqui controles de formulário aqui, selecionando a caixa de seleção, tá bom? Aqui na maneira nova, né, para quem está com a versão aí 365, já vai ter aí as novas funcionalidades. E isso daqui funciona como? Ele simplesmente marca como verdadeiro ou falso, tá bom? Não vou entrar no detalhe desse controle aqui. O que ele está fazendo é ele colocando o valor de verdadeiro ou falso na célula que ele está. Então, vou, por exemplo, aqui, ó, pegar igual E3, ele vai colocar verdadeiro quando eu marco e falso quando eu desmarco, ok? É isso que esse carinha, esse checkbox aqui faz, ok? Então, beleza. Agora, como é que a gente pode colocar aqui um timestamp validando se eu cliquei aqui nesse checkbox aqui ou não? Para isso, a gente vai utilizar uma função. E aí você poderia utilizar, por exemplo, a função C. Então, eu vou fazer aqui a forma mais simples, tá bom? C, abre parênteses. Se o que eu tenho aqui na minha célula E3 aqui na minha tabela, mas é a minha coluna feito aqui, for igual a verdadeiro, então, se isso for igual a verdadeiro, eu nem preciso colocar isso, porque ele já vai fazer essa validação, né? Se feito igual a verdadeiro, ponto e vírgula, eu poderia colocar aqui um agora, por exemplo, tá certo? Só para exemplificar. Então, o que ele vai fazer? Quando tiver marcado, ele vai colocar a data de agora. Qual que é o problema dessa forma aqui? Que toda vez que eu calcular a minha planilha, ele vai atualizar esse timestamp aqui, essa hora, porque ele vai de novo lá verificar se eu tenho o valor de verdadeiro na célula E3 e ele vai ficar atualizando toda vez que você calcular a sua planilha. Não é isso que eu quero aqui nesse exemplo. Eu quero marcar a hora que eu fiz e não mexer mais. Então, para isso, a gente vai ter que usar uma função chamada CES, ok? E a gente vai ter que habilitar uma opção aqui que fica lá em arquivo, opções, né? Arquivo, opções, lá em fórmulas, a gente vai habilitar essa opção de cálculo iterativo, que permite o Excel calcular iterações, né? Funções que calculam iterativamente, chamando ela mesma, ou validando o valor da célula que ela se encontra. Então você vai habilitar isso daqui que por padrão vem desabilitado, tá bom? Então você vai marcar isso daqui para a gente conseguir fazer esse cálculo. E aí a gente vai utilizar a seguinte função, igual CES, abre parênteses, porque eu vou fazer vários testes. O primeiro teste que eu vou fazer é o seguinte, vou validar se o feito aqui é igual a falso. Se o que eu tiver ali na minha coluna feito for igual a falso, ou seja, se eu não tiver clicado, né, não tiver marcadinho, eu quero que ele me mostre aqui, na verdade, aspas, aspas, ou seja, um vazio, tá bom? Ponto e vírgula. Aí depois eu vou validar o seguinte, o que eu tenho aqui na minha coluna timestamp, ou seja, onde eu estou colocando a minha função, onde eu já estou validando, eu tenho algo diferente de vazio, ou seja, eu já tenho preenchido alguma coisa, isso vai servir para a hora que você já tiver clicado alguma vez, porque daí ele vai passar por essa validação e ele vai ignorar. Então, se eu já tiver alguma coisa preenchida, ponto e vírgula, eu vou colocar o mesmo valor que eu tenho nesse campo. Então, é como se eu estivesse repetindo aquele valor, repetindo aquela data e hora, tá bom? Ponto e vírgula. E aí, se não tiver nada preenchido, nessa coluna aqui, então eu posso já jogar um verdadeiro aqui para cair sempre nessa última condição, né? Verdadeiro, né? Se verdadeiro, então agora eu coloco o valor de agora. Abre, fecha parênteses e dá um enter. Então o que ele vai fazer aqui? Vamos desmarcar, ele vai deixar como vazio. Quando eu marcar, ele vai colocar exatamente o horário de agora. Então toda vez que eu calculo agora essa minha planilha, aquele valor ainda fica lá. Por quê?
que vamos entrar aqui na função, o que ele está fazendo? Ele primeiro validou, feito é igual a falso lá? Não, então ele já passou toda essa parte aqui, foi para a segunda validação aqui, que é o timestamp diferente de vazio. Ele está perguntando, esse campo que eu estou aqui é diferente de vazio? Ele é. Então, se ele é diferente de vazio, o valor que eu estou retornando é o próprio valor que eu tenho nessa célula. Eu estou repetindo o valor e daí eu estou ignorando toda essa parte aqui. É isso que ele está fazendo. Agora, se tivesse falso, vamos lá, então dá um Enter. Se tivesse falso aqui, né? Não feito. Quando eu tiro o falso, ele pergunta, o que está feito lá na coluna feito, né? É o valor de falso? Se é o valor de falso, então eu coloco aqui aspas duplas, né? Eu coloco um nada. Agora, quando eu clicar pela primeira vez, o que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai, o que eu tenho lá na coluna feito é falso? Não é verdadeiro, porque eu vou mudar o checkbox para verdadeiro. Então ele não vai cair aqui, certo? Ele não vai cair aqui nas aspas duplas. Aí ele vai perguntar, o valor que eu tenho aqui em timestamp é diferente de vazio? Não é diferente de vazio, porque eu vou clicar pela primeira vez. Então ainda é vazio lá. Então ele vai pular toda essa parte aqui. Aí ele vai perguntar verdadeiro, ele cai sempre na última validação, então ele vai colocar o valor de agora. É assim que está funcionando essa função aqui, e aí você não precisa programar, não tem VBA nem nada, né? Basta você agora copiar e colar para as próximas células, e aí você pode sair clicando aí, você percebe que a gente tem uma diferença de alguns segundos aqui, né? Porque eu demoro aqui para clicar com o mouse, normal. Mas esses valores não alteram. Aí você pode pensar, mas a pessoa pode depois vir aqui e manipular a data. Aí você poderia, né? Se você precisar desse tipo de controle, bloquear essa coluna ou bloquear, né, alguns campos específicos para que a pessoa não consiga mexer nessa função. Aí você vai trabalhar lá com a revisão, proteção normal de planilhas, tá bom? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aqui se você gostou, se você vai utilizar essa função, essa funcionalidade, tá bom? Pra gente ver aqui nos comentários. Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!